Bom, e como procuramos demonstrar ao decorrer da apresentação, apesar de trazer claras consequências orgânicas, comportamentais e na estrutura de desenvolvimento da personalidade do jovem, o uso do álcool nessa faixa etária ele ainda é combatido, mas também é valorizado. Para a mídia, o consumo do álcool ele é favorecido, mas para a lei e para os programas de saúde pública, ele é combatido. Independentemente das forças em questão, um ponto é inquestionável no que compete ao consumo de álcool por adolescentes. Quanto mais precoce o início do uso, maior o risco de surgirem consequências graves. Os profissionais que lidam com esse tema, eles devem estar atentos a essa questão e também devem conhecer as particularidades da adolescência e também dessa dependência química nessa faixa etária. A proposta de intervenção, ela fala muito sobre as propagandas que são feitas, que muitas vezes romantizam, né, esse alcoolismo na adolescência. Então, a gente colocou aqui que poderia ser um cumprimento mais rigoroso e eficaz de dispositivos legais e restritivos ao consumo de venda de álcool no país. Por exemplo, a prisão, né, para menores de idade, a vedação de propaganda de bebidas alcoólicas e a aplicação de campanhas condenatórias no âmbito audiovisual, por exemplo, muitos filmes, séries e novelas que tratam isso como uma coisa normal, a proibição de publicidade que reforçam o uso de álcool entre adolescentes, pois novamente normatizam essa questão, tornando-a corriqueira. Próximo. Outro ponto que a gente traz é sobre a comunicação na família e no âmbito escolar. Então, a gente tem também que é imprescindível a atuação do Estado em reforçar os meios legais e regulamentadores com maior taxação e a fiscalização constante em comércios, a fim de evitar essa venda para menores, porque a gente sabe que tem a lei, porém, muitos não obedecem, muitos não seguem à risca, são bastante corruptos, né? Vendem mesmo se a pessoa tiver o dinheiro. E a necessidade de se haver um diálogo mais aberto entre pais e filhos, pois certamente diminuirá esses altos índices em ambientes familiares, onde são desestruturados, com discussões, onde deixando os filhos alheios a informações e a facilidade de adquirir substâncias que intensificam a problemática. E nas escolas e famílias devem operar em conjunto, fomentando a discussão dos riscos e exemplificando que o uso inconsciente promove em curto e longo prazo desse modo, advertindo e orientando os adolescentes. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Bom, nós que agradecemos, uma apresentação excelente, onde todos os membros demonstraram domínio do conteúdo. O grupo cumpriu com todas as normas do seminário, que é apresentar a introdução, apresentar as manifestações físicas, psíquicas, vocais, gerais. Gostei muito da proposta intervencionista, eu achei bastante ampla, que na realidade vocês fizeram um conjunto de propostas. Então, parabéns ao grupo pela excelente apresentação. Estou satisfeita e muito orgulhosa de vocês, tá? Professora Denise, quer fazer algum comentário? Vamos continuar, tá tudo ótimo, tudo certo, nenhum outro apontamento. Bom, o terceiro grupo é o grupo que vai falar da maconha, certo? Os componentes do grupo, porque assim, os dois primeiros foram drogas lícitas. A partir de agora são as drogas ilícitas. Então, o grupo é composto pelo Carlos Filho, o Davidson, Deusvando, Flávio, Isabela Conrado, Lídia e o Victor Carvalho. Então, com a palavra, o grupo. Ok, eu vou começar a compartilhar a tela, professora. Suponho que
todos estejam presentes. Quem vai apresentar vai ser o Flávio e o Vitor Carvalho. Só um minutinho. Todos do grupo estão presentes, né? Eles não abriram o microfone para falar, mas todos estão presentes. Eu tô aqui, sim. Certo. Lá tá. Davidson tá também. Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre a maconha, né? O cannabis sativa. É composto pelo Carlos, pelo Davidson, pelo Deusvano, pelo Flávio, Isabela Conrada, pela Lídia e por mim, Vitor Carvalho. Pode passar. As drogas são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o funcionamento do organismo. E, de acordo com a legislação, ela é dividida em dois grandes grupos, que são as listas e as ilícitas. Pode passar. Pode passar. As drogas lícitas são aquelas permitidas e comercializadas livremente, sem nenhuma restrição, que é, como exemplo, o álcool e o cigarro. Já as ilícitas, é proibido a sua produção e a sua comercialização. E, como exemplo, a maconha, que a gente vai falar um pouco sobre ela, como cocaína, crack, entre outras. A maconha, o cannabis sativa, é sem dúvida uma das drogas mais polêmicas da atualidade, porque ela também possui uma importância medicinal. Apesar do uso recreativo, ela apresenta danos aos organismos, mas essa planta também apresenta importância medicinal, por isso merece uma atenção. É uma planta da família do Moraceae e muito utilizada em todo o planeta, sendo considerada a droga ilícita mais utilizada no mundo. Quando comparada a drogas permitidas, as drogas lícitas, ela perde apenas para o álcool e para o cigarro. E estima-se que a maconha possui mais de 400 componentes, sendo 60 deles conhecidos como os canabinoides, que são compostos psicoativos dessa planta, que causam efeito no nosso sistema nervoso central. Para você ter uma ideia, a cada 100 brasileiros, 9 já usaram a maconha pelo menos uma vez na vida. A principal forma de administração dela é a inalação, um método que leva a um efeito rápido no organismo. Estima-se que em cerca de meia hora ela já atingiu níveis máximos no sangue do usuário. E além da inalação também, existe outra forma de usá-la, que é ingerindo. Passar. Ela pode também causar danos ao organismo, principalmente quando o usuário faz uso de grande quantidade em grande período de tempo, um uso crônico. Ela também possui alterações a longo e a curto prazo. Ela vai estar falando melhor a respeito disso. E o abuso cada vez maior da substância está relacionado com o fato de que muitas pessoas acreditam que por ela ser um produto natural, consequentemente ela não faz mal, mas não é bem assim. Agora o Flávio vai continuar. Então, a maconha ela se divide entre os efeitos físicos e psíquicos, onde os efeitos físicos seriam um ataque cardíaco, que seria a aceleração dos batimentos cardíacos, a hipertensão, que quando tendo doses mais altas da maconha, ela pode causar a hipotensão, taquipneia, hiperemia conjuntival, que seria os olhos vermelhos, boca seca, e redução de reflexos também. Já os efeitos psíquicos já estão mais relacionados a dois tipos que vai acometer a pessoa. Por uma parte, são efeitos mais de uma sensação de bem-estar, uma calma, relaxamento, sente-se menos fadigado, que é a vontade de rir. Já para outros, tem um efeito mais negativo, que seria as angústias, mais um medo da pessoa de controlar a doença, sente tremores, começa a suar. E esses efeitos eles podem ter uma mudança de acordo com o tempo. Ou seja,
Pode ter os efeitos agudos, que é quando ocorre apenas algumas horas após fumar a maconha, e os efeitos crônicos, que são aqueles que pode ter seu uso com o passar do tempo, de semanas, meses ou até anos. Então, os efeitos agudos são os efeitos de boca seca, aumento do apetite, exacerbação de sintomas psicóticos ou existentes, perda de inibição, sensação de relaxamento, euforia, sentidos mais aguçados, alteração da percepção de tempo, espaço, os olhos avermelhados, pânico, aumento da frequência cardíaca, confusão mental, redução da capacidade motora e redução de memória. Já as estações crônicas, que são mais a longo tempo, seriam as alterações cognitivas, bronquite, câncer de pulmão, esquizofrenia em indivíduos vulneráveis, psicose, também em indivíduos vulneráveis, que pode ter mais chance de ter, síndrome amotivacional, que vai caracterizar pela pessoa ter um isolamento social, dela não querer se misturar com outras pessoas e outros. E é muito importante a gente falar sobre... Acho que tem alguém com o microfone ligado, gente. Sobre o que acontece quando a pessoa fuma maconha na boca do meu paciente. Então, geralmente, os usuários de maconha geralmente apresentam uma pior saída bucal, quando comparado àquelas pessoas que não usam. E assim como o cigarro, a maconha ela possui um potencial cancerígeno, onde ela tem a capacidade de alterar e lesionar o epitélio da mucosa oral, sendo frequentemente ter o surgimento de leucoplasia e eritroplasia, principalmente quando, na maioria de todas as formas, esse paciente vai usar a maconha associado ao cigarro. E também ela é responsável pelo amarelamento dos dentes, afetando assim a estética do meu paciente. Entre as principais manifestações bucais provocadas pelo uso da maconha, se tem a cárie, doenças periodontais, estomatite canábica, xerostomia e candidose. Então, uma pergunta que a gente se faz é: o paciente que chega no meu consultório e fez uso de maconha horas antes, eu posso atender ele normalmente? Não, gente. A maconha ela tem o poder de provocar efeitos no sistema nervoso parasimpático, que, em associação com o uso dos anestésicos locais, com vasoconstrutores, que são utilizados no nosso procedimento, ele vai induzir o paciente a ter um ataque cardíaco. E, com isso, o paciente pode ir a óbito na própria cadeira do cirurgião. Então, na nossa conclusão, a gente chega aqui. O papel do cirurgião dentista vai muito além de identificar esses dependentes químicos que faz uso através da anamnese. É preciso também atender esses pacientes com atenção especial, sem subestimar, desacreditar que a capacidade do paciente de comprometer ao tratamento. Tem tipo de explicar o que causou, por que causou, o que vai ser feito, por que vai ser feito. E também é imprescindível que o cirurgião dentista ele mantenha-se bem atualizado sobre as manifestações orais que são causadas por drogas de abuso em grande quantidade, que ao diagnosticar, ele pode participar do tratamento desse dependente químico. Pois o cirurgião dentista, conseguindo fazer o reconhecimento inicial dessas lesões, o dependente químico pode tanto ter o tratamento odontológico, quanto ser encaminhado a outros profissionais de saúde, visando para ele ter o acompanhamento multidisciplinar, de acordo com as necessidades individuais do meu paciente. E o consumo de drogas, como cada vez vem mais aumentando na nossa sociedade, é importante o cirurgião dentista ter noção de sempre que conseguir identificar, realizar um encaminhamento desse paciente, para que possa conseguir sair o quanto antes desse mundo. Essas são as referências que a gente usou no trabalho. E, por último,
Essa imagem que o grupo se despede, mas eu acho que alguns conhecem ou não. Esse da imagem é o Thiago Ventura, que ele é comediante, faz stand-up e ele é bem conhecido no Instagram, YouTube, sendo um influencer dessa nova geração de hoje em dia. Onde no humor dele, ele enfatiza que conhecer seja uma coisa comum. Ele não, tipo assim, trata como uma coisa normal. E acaba que isso influencia no nosso dia a dia, né? E às vezes essas desvantagens que foram faladas aqui, talvez muita gente não saiba. Ou talvez até saibam. Mas aí já é tarde demais. Mais obrigado. E é isso. Bom, eu quero dar os parabéns ao grupo. Tem mais alguma consideração, Flávio? Algum membro do grupo? Tem a nossa proposta de intervenção. Ah, tá. Pode falar, porque realmente eu senti falta dela no slide, né? Mas pode falar, Sim. Flávio. Então, a nossa proposta de intervenção é a criação de um cargo para uma pessoa meio que fiscalizar a questão social da família, como os agentes de saúde fazem em relação à dengue. Isso funcionaria da seguinte forma: essa pessoa faria visitas regulares na casa com adolescentes presentes, com o intuito de notar algo que indique que esse jovem está fazendo uso de drogas. Seria importante para que esse cargo fosse ocupado por alguma psicóloga com conhecimento da área e, quando essas casas fossem identificadas, fazer o convite para as famílias comparecerem a palestras, grupos de ajuda, algumas atividades que mostrem as consequências desse uso. Inclusive encontros separados entre pais e filhos, com o intuito de aconselhar os pais sobre como lidar com a situação, principalmente situações extremas, em que haja necessidade de intervenção. E é isso. Então, parabéns ao grupo. Cumpriram com as normas. Eu tinha observado que não tinha nos slides a proposta, mas aí vocês fizeram ela oral, então tá excelente. Agora eu queria duas considerações. Uma que eu achei bastante interessante a relação do uso da maconha ao anestésico, viu, pessoal? Bastante importante, tá? Essa informação oferecida pelo grupo. Por quê? O anestésico vasoconstrictores associado à maconha pode levar a taquicardia, né? E até ao óbito, como o Flávio mencionou. Eu gostaria de perguntar aos membros do grupo, porque vocês falaram aqui de manifestação bucal, que seria estomatite canábica, não é isso? Eu queria saber se alguém pesquisou o que vem a ser isto, para informar para todos os membros aqui da nossa sala. Professora, eu pesquisei para ver se tinha alguma imagem até para colocar no trabalho. Porém, as imagens que aparecem é parecida com a estomatite herpética normal, que a gente está acostumado a ver. Eu não sei realmente o nome, esse nome que surgiu, que foi um dos artigos que a gente achou. Porque vem de cannabis, né, também, né, pessoal? Lembra o primeiro slide que vocês mostraram? Maconha, cannabis sativa, não é isso? Então, Sim, é uma basicamente, operação... Fala, Deusvando. basicamente o que vai diferenciar ela vai ser o fator causal, né? No caso, são os componentes da maconha que vão gerar essa inflamação, essa estomatite, no caso, né? A diferença dela, basicamente, seria o agente causal. Mas, como a Lidy disse, os sinais e sintomas são praticamente muito parecidos com a estomatite comum. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Mas eu queria dar os parabéns ao grupo, cumpriu com todas as normas do seminário, apresentar o domínio do conteúdo, tá? A informação bastante relevante, imagens impactantes, então eu estou satisfeita com a apresentação de vocês. Professora Denise, quer fazer algum comentário? Só se quando vocês estavam fazendo a pesquisa, vocês leram alguma coisa sobre o efeito medicinal da cannabis?
os efeitos medicinais, a utilização dos canabidióis em algumas patologias que estão sendo muito faladas, né, agora, nesse momento. Professora, eu não me aprofundei muito, mas o uso do canabidiol, ele está muito associado a algumas debilidades mentais. Não se tem Aham, muitos estudos e tem alguns conflitos entre algumas nações, como por exemplo o Brasil. Algumas uhum, pessoas tentam comprar no exterior, mas passam por situações muito complicadas. Mas aham, geralmente o canabidiol está bem associado ao tratamento de algumas debilidades mentais. aham. Então, tá, não era o foco do trabalho, realmente, mas, assim, na hora que vocês estavam lendo sobre, devem ter visto alguma coisa, porque é um assunto ainda que está sendo muito discutido na medicina mesmo, né, gente? E, às vezes, os próprios adolescentes questionam. Nós, como profissionais de saúde, fala, mas aí tem os efeitos benéficos, né, os efeitos medicinais. Mas a diferença entre a medicação e o efeito benéfico e o maléfico é a sua utilização, né? É a dose. Então, a gente tem que ter argumento também para utilizar com esse nosso paciente adolescente. Ele fala, não, estou usando, mas ele está usando só a título recreativo, né? Como a gente diz. Não é pelo efeito medicinal que a droga vai levar para o organismo dele. Então, assim, são tópicos diferentes e que nós temos que ter conhecimento para discutir, para argumentar com esse nosso paciente. Tá bom? Era só Certinho, isso que eu obrigado, queria professora. falar. Então, estamos bem satisfeitos. Agora nós vamos com o último grupo da tarde, que irá falar sobre o crack. O grupo é composto pela Milena, que é a coordenadora. Está presente, Milena? Tô. Ana Vitória, Presente. Arthur, Presente. Geórgia, Presente. Lucas Presente. e o Igor. Presente. Então, com a palavra, o grupo. Quem vai espelhar? Vocês querem que eu compartilhe? Ou alguém já está Compartilha, por preparando? favor, professor. Tá. Eu tô pelo celular e não tá entrando pelo computador, professora. Tá bom. Só um minutinho. Já acabou. Prontinho. Boa tarde, meu nome é Igor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas na adolescência, mais especificamente o crack, onde os integrantes do meu grupo são a Ana Vitória, o Arthur Vasques, a Georgia Alves, o Lucas Campos e a Milena Martins. Pode passar, professor. A palavra droga, do holandês drugs, significa folha seca. Uma explicação relacionada ao emprego dessa palavra encontra-se no fato de que, na antiguidade,
Todas as preparações medicamentosas, elas se originavam de folhas e de vegetais. As drogas, elas constam de substâncias psicoativas naturais ou sintéticas e podem ser utilizadas com inúmeras funções. No nosso país, os adolescentes são acometidos predominantemente devido a algumas vulnerabilidades, como riscos relacionados com alcoolismo, riscos dos locais de moradia, quando houver relações de vizinhança com pontos próximos de venda de drogas, personalidade e comportamento de determinados adolescentes, o que pode ressaltar no envolvimento com drogas e favorecimento para a dependência química. Pode passar, professor. As pedras de crack são cristais de cocaína pura, preparadas após a dissolução do alcaloide em solução alcalina, a qual altera suas propriedades químicas, sendo utilizada através do fumo. No Brasil, ela foi introduzida em meados de 1988 e já é considerada uma das drogas mais consumidas do país, especialmente no estado de São Paulo, onde ela ultrapassou as fronteiras da periferia, sendo adotada em todas as camadas sociais. Pode passar. Outro aspecto importante no uso do crack é a dimensão dos problemas físicos e psicológicos associados, como, por exemplo, as alterações hepáticas e renais. As lesões renais podem envolver vários tipos de disfunção, como alterações hemodinâmicas na matriz glomerular, síntese, degradação e estresse oxidativo. As alterações do metabolismo hepático podem causar inflamação dos hepatócitos e causar complicações como cirrose hepática. No que se refere aos riscos decorrentes dos efeitos psíquicos da droga, estão associados especialmente aos quadros de fissura e paranoia. Em decorrência desses, os riscos mais associados são lesões físicas devido a brigas, comportamento sexual arriscado, detenção policial e perda de vínculos. Nas lesões físicas, apresentam como risco o aumento da agressividade e lesões consequentes. O usuário, durante o uso, ele se torna agressivo pelo medo de ser roubado e de se ver sem a droga. E quando o suprimento da droga ela começa a acabar, os desentendimentos se intensificam ainda mais. Nas complicações físicas decorrentes do uso do crack, como overdose e emagrecimento, insônia, na overdose, a amostra relatou já ter vivenciado, o mínimo da amostra relator ter vivenciado a overdose. Episódios definidos pelos usuários como overdose foram aqueles relacionados com algum tipo de atendimento hospitalar, ou seja, efeitos percebidos como extremamente graves. Alguns relatam que eles começaram a sentir falta de ar e que sua língua começou a enrolar no meio da rua. Sobre o emagrecimento e a insônia, o problema orgânico mais relatado foi a falta de apetite e emagrecimento intenso. Travou. Os fatores que contribuem para o emagrecimento são supressão do apetite, inquietação psicomotora e longas caminhadas em busca da droga, no momento de fissura. A insônia ocorre por duas vias simultâneas, pelo efeito excitatório da droga e pelo emagrecimento intenso. Quanto à insônia, apesar de repercutirem como complicações físicas decorrentes do uso crack, estão intimamente ligados aos efeitos psíquicos justificados pela farmacologia excitatória da droga. Vou passar, professor. Os dependentes do crack, eles apresentam uma diminuição da autoestima, que reflete diretamente em descuidos com a higiene pessoal e bucal. E
também eles têm uma procura muito baixa pelo tratamento odontológico. Pode passar, professor. O próximo integrante do grupo. As consequências na saúde bucal. Nos usuários de crack, encontram-se perdas dentárias que serão ocasionadas por doenças periodontais devido à ação da droga. O uso da droga é feito predominantemente por via oral. E isso vai promover um contato com a mucosa oral, que por intermédio de reações químicas vão ocorrer repercussões negativas no sistema estomatognático. A maioria dos usuários apresentam várias alterações bucais associadas ao abuso do uso de crack, como hipossalivação, o pH bucal ácido, pigmentação exógena, além de uma saúde bucal muito comprometida. E esses usuários também apresentarão lesões potencialmente malignas, incluindo leucoplasia, eritoplasia e carcinoma in situ. Pode passar. Poucos são os estudos que foram publicados referente a esses alguns casos, mas alguns demonstraram uma maior ocorrência de cáries e erosões dentárias, gengivites e periodontites e alterações na mucosa bucal em usuários de cracks. Pode passar. Como proposta intervencionista, primeiramente, é de fundamental importância a gente ter claro que não existe um único tratamento que vai abranger as características multidimensionais da adição. A equipe técnica treinada, ela para atender esses usuários, ela precisa ser multiprofissional e interdisciplinar. Em virtude dessa gênese multifatorial da dependência química, e o dependente precisa ser atendido nas diversas áreas afetadas, tais como social, familiar, física, mental, nas questões legais, na qualidade de vida e focando especialmente nas estratégias de prevenção da recaída desse paciente. Em resposta da crescente necessidade de tratamento para essa população, observa-se que tratamentos por longos períodos, como de 6 a 1 ano, têm mais resultados mais promissores do que de períodos curtos. E esse tipo de intervenção deverá oferecer inicialmente a internação em ambientes protegidos, como hospitais e instituições especializadas em adição, e esses resultados interessantes estão sendo comprovados através do uso da técnica chamada de gerenciamento de contingência, que é desenvolvida nos Estados Unidos, e ela baseia-se no pressuposto de que o uso de substâncias ilícitas e a sua manutenção são mantidos por fatores ambientais e que esse comportamento ele pode ser modificado alterando as consequências dessa aprendizagem. Pode passar. Essas são as referências bibliográficas usadas. Ana Vitória, como é o nome mesmo? Gerenciamento de contingência. De contingência? De contingência. Contingências. Tá, joia. Obrigada. Bom, excelente apresentação também, tá? Do último grupo da tarde de hoje. Os componentes que apresentaram domínio do conteúdo, tá? As normas foram todas cumpridas, com imagens claras. Então, uma excelente proposta de intervenção, não tinha também no slide, mas vocês citaram aqui na apresentação, que foi a programação que vocês fizeram, né? Para vocês. Mas parabéns ao grupo. Todos os grupos conseguiram mostrar com clareza as manifestações bucais, que a gente tem que saber, né, pessoal? Nosso paciente uriárico, vocês sabem que é muito acessível
consumo de droga, para eles é muito acessível, é bastante comum, tá? O nosso paciente nessa faixa etária entrar em contato com essas drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, parabéns ao grupo de crack. Estou super satisfeita com a apresentação deste grupo, como de todos os outros anteriormente. Denise? Vou fazer a chamada, porque está faltando 4 minutos para a gente encerrar. Aí, Denise, vamos fazer a chamada aqui pelos grupos que não apresentaram, porque todos os componentes do grupo estiveram presentes. Então, pode fazer aí, por favor? Pode. Vou fazer. Gabriela, coordenadora do grupo 5. Gabriela. Ana Luísa. Presente. Victor. João Vitor. Jennifer. Isabela, coordenadora do grupo 4. Só um pouquinho, Diana. Parece que eu estou vendo o Victor. É o Victor Carvalho? Fala aqui, tá falando Victor. Não tem o sobrenome aqui no grupo. É o Rezende. Isabela não está presente. Isabela com Y. Letícia. Presente. Mariana. Andressa. Isadora. Presente. O Elton chegou. Ele avisou que estava com problema no áudio, né, Elton? Isso, problema na internet. Isabela Gomes. Isis. Isis está aí? Gabriela Gratão. Maria Júlia. Carol. Pessoal, é uma Presente, pena... professora. Carol está, né? É uma pena os colegas não assistirem à brilhante apresentação de vocês. Porque olha o tanto de conhecimento que todos nós ganhamos. Então, espero que na próxima terça a sala esteja completa para a apresentação dos 3 últimos grupos que vai estar falando sobre as drogas ilícitas, que é o LSD e o êxtase, a cocaína e solventes, tá? Mas muito obrigado pela participação de todos, arrasaram como sempre, viu? Nós estamos encerrando, né, nossa disciplina com esses grupos com chave de ouro, tá bom? Nessa terça-feira, nessa tarde de terça-feira. Professora Denise, quer falar alguma coisa? Nós temos 1 minuto. Amanhã nós temos aula 8 horas, né? Para quem faz odontologia pediátrica 2. E aí aguardamos vocês na parte 2 da apresentação dos seminários. E aí quem apresentou hoje, participar da próxima semana também, tá, gente? Isso compõe a nota. E aí eu vou encerrar então, tá bom? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchauzinho. Até amanhã. Boa tarde, professor. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã.